Senhores, estamos aqui em mais essa viagem para falar sobre um livro do Ali Abdaal, né, da Produtividade do Bem, que é um livro muito gostoso, muito fácil de ler. O Ali, ele tem um conceito diferente, né? Para ele, a produtividade não é... Aliás, isso daí já está virando o novo normal, né? Produtividade não é você fazer o máximo de coisas que você puder e ser um cara multitarefa, fazer tudo, engolir tudo. Pelo contrário, né? Você entender o que realmente importa e fazer o que realmente importa, né? Para ele, então, os pilares aí da produtividade são três, os três P's da produtividade, né? É play, people e power, né? Play, power, people. Ou seja, play envolve a sua capacidade de brincar no processo. Será que você consegue se divertir nessa etapa? Né? E aí eu vou tirar uma analogia da minha cabeça, tá? Mas me fez pensar um pouco no livro, que é o seguinte: imagina que você estivesse no céu, ou seja lá o que você acredita, né, escolhendo onde você vai nascer, como você vai nascer. Será que você teria escolhido realmente, né, nascer filho de rico, filho de príncipe, ter tudo já de mão beijada e não precisar correr atrás de nada? Né? Imagina se a vida fosse, por exemplo, um videogame, né, que o pessoal gosta de falar, eu gosto de fazer essa analogia. Você ia escolher sempre jogar no modo fácil, não ter desafio nenhum, né? Esse é o seu grande propósito. E aí o livro dá o exemplo do Richard Feynman, por exemplo, né? Que tava vendo um artista girando pratinho, né? Num circo, provavelmente. E aí ele começou a imaginar o movimento físico disso. Dali já veio um bloqueador, né? Que a gente vai falar dos bloqueadores daqui a pouco. Mas já veio um bloqueador falando, pô, mas você é um cientista a nível Nobel, né? Você vai ficar querendo calcular a física em pratinho. E aí ele lembrou, pô, mas eu cheguei tão longe porque eu gosto realmente de física, né? Eu faço isso para me divertir e eu tô me divertindo com isso. E isso pode ser material para eu desenvolver outras coisas no futuro, né? Então, sim, eu vou ser o cientista que vai calcular as coisas, vai calcular a física do pratinho, né? Então, aí envolve o play, né? Você tá se divertindo no processo, você consegue enxergar isso daí como parte do seu desafio. Ele até vai falar depois em burnout, né? Mas já vou aproveitar e juntar tudo aqui, porque faz sentido. Ele vai até falar depois no burnout que o burnout não é necessariamente para quem trabalha até morrer e tudo mais. O burnout ele vem da pessoa que vai trabalhar e não sente propósito naquilo que ela tá fazendo, né? Eu acho que eu não tive burnout, né? Eu não chamo por esse nome, mas eu já fui trabalhar arrastado muitas vezes por não acreditar no que eu estava fazendo, né? Não enxergar sentido naquilo. E eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Enfim, o primeiro P é o play. Você consegue brincar, se divertir com o processo. Segundo P, o people, né? Você consegue envolver outras pessoas nesse processo. E aí ele dá várias dicas, né? Porque muita gente fala disso também, né? Quem pode te ajudar no processo? Mas além disso tudo, você é capaz de desenvolver essa empatia, essa comunidade com as pessoas. Cara, ele dá exemplos simples, assim, de pô, quando ele ia fazer chá, ele oferecia chá para as pessoas. Enfim, você oferecer ajuda simples, pequenas gentilezas assim, é capaz de é capaz de atrair as pessoas para, enfim, para que elas queiram te ajudar, queiram ver você bem, queiram estar envolvidas no seu grande projeto, né? Então, P de People e outro P de Power, né? Que é muito interessante. As pessoas às vezes escutam poder, elas imaginam, né? Sei lá, um presidente ameaçando um país, ou enfim, um ditador que consegue mandar nas pessoas e as pessoas já olham para isso como uma coisa negativa, né? Sendo que na verdade o poder envolve muito mais o poder de definir como você vai se sentir, o que você vai fazer sobre aquilo que está acontecendo com você, né? O melhor exemplo então para falar disso é do Viktor Frankl, né? Viktor Frankl sobreviveu a um campo de concentração. Ele narrou isso daí tudo em outro livro que eu posso trazer outro dia, né? Chama Busca de Sentido. Basicamente, a ideia do Viktor Frankl é que as pessoas que conseguiam sobreviver eram aquelas que tinham um plano para o futuro, né? Que imaginavam o que elas iam fazer na hora que elas saíssem dali e, e tinham essa capacidade de
enfim, se manter firmes, porque elas tinham um grande plano, tinham um grande propósito com isso tudo, né? Elas sabiam que toda essa dificuldade iria ser convertida em uma mensagem poderosa no futuro. Aí vem a questão das metas, né? Ele também se contrapõe às metas SMART, que muita gente defende. Ele fala das metas NICE, né? Que é outra sigla, então. Metas NICE, elas são não tóxicas, né? Então elas não vão ser metas tóxicas, não vão te deixar tenso, preocupado, que esse é um problema de metas SMART, né? Segundo ele, segundo pesquisas aí, que muitas pessoas ficam tensas, ficam desesperadas perseguindo a meta. Segundo ele, a ideia da meta NICE é ser uma meta não tóxica, né? Uma meta que te deixe em paz. E é de intrínseca, né? Então, a motivação dessas metas tem que ser intrínseca. O que significa isso, né? Tem que ser uma motivação que parta de você, que tenha a ver com o seu propósito e tal, e não que tenha alguma recompensa externa por causa disso. Tá? Ao longo do livro ele também vai debater muito essa questão de motivação intrínseca e extrínseca, que essencialmente, tá? Simplificando muito, as motivações intrínsecas são melhores do que as extrínsecas, mas lógico, mesmo dentre as extrínsecas tem graus ali de motivação, tá? Não é tão preto no branco assim. Mas enfim, por agora vamos focar aqui. Motivação tem que ser intrínseca, tem que ser algo que te motive pela meta em si. Tem que ser controlável. Você tem que ter total controle da meta. Então não pode ser algo, por exemplo, eu quero ter 1 milhão de inscritos aqui no canal. Isso não está no seu controle. O que está no seu controle é produzir vídeos com qualidade, uma vez por semana, por exemplo. Né? Então, a meta tem que ser controlável por você. A última parte do livro fala como se manter nesse caminho. E ele vai citar vários exemplos, né, de como a gente conseguir continuar tendo energia para isso. Um dos exemplos que me vem à cabeça são os hobbies. Ele gosta de hobbies analógicos, enfim, que energizam a gente, né? Um exemplo, instrumento musical, música, caminhadas embaixo do sol, né? São coisas que conseguem manter as pessoas energizadas. Inclusive, em muitos escritórios aí, as pessoas que mais são produtivas, no final das contas, são as que, para cada ciclo de trabalho de 50 minutos, elas tiram pausas de 15 minutos aproximadamente. Mas lógico, sem ficar no celular também, porque isso daí não dá energia pra gente, isso tira energia. Então, como eu falei, caminhadas ao sol, ao ar puro, instrumentos, né? Esse tipo de coisa são as pausas que ele chama de energizantes, né, para o processo. Relembra de desbloquear, né, a importância de vencer os bloqueadores emocionais quando eles surgirem. E aí a gente já falou quais são os bloqueadores emocionais, né? Então, como que a gente vence eles, né? Basicamente, a gente tem que reconhecer eles primeiro, né? Então, relembrar, pô, eu tô parado aqui porque eu tô com medo, né? Porque, enfim, tô com medo do ridículo, ou tô na inércia por causa daquilo, ou talvez a prioridade tenha mudado, né? O importante é reconhecer e ter esse diálogo interno com você mesmo. Obviamente, gente, eu não preciso nem falar que esse resumo não é tudo que a gente tem sobre o assunto, né? Não estou esgotando o assunto aqui, pelo contrário. Não vou lembrar tudo que tem no livro. O livro ele tem muitas descrições ali, muitos exemplos de caso, sobre até como pequenos incentivos, né, podem fazer as pessoas se sentirem melhor ou pior, né? Ele dá alguns exemplos de pessoas que receberam pequenas críticas ali, coisas que elas podem melhorar com pessoas que não receberam essas críticas, né? E como isso mudou a motivação de cada uma. Enfim, ele é bem embasado em pesquisa, em ciência, em muita coisa interessante na vida dele próprio, né? Enfim, obviamente esse pequeno resumo aqui não esgota o assunto, né? Mas é isso, né? Se vocês tiverem interesse de adquirir o livro, vou deixar o link aqui embaixo. Tem livro, tem audiobook, tem e-book, né? Tem vários idiomas ali, tem tudo.
Um abraço para vocês e boa viagem.